O nosso convidado do dia de hoje é Paulo de Tarso, que é nosso amigo, nosso irmão. Paulo de Tarso é analista de sistemas com pós-graduação em redes de computadores e gestão de empresas de base tecnológica. Ele também possui formação na área de terapia holística transpessoal, com foco em terapia sistêmica de família e constelações familiares. Ele também desempenha atualmente papel como coordenador do Sistema de Comunicação Social da Federação Espírita do Estado da Bahia, sendo ainda um membro ativo do corpo de palestrantes da referida instituição. Então, nós estamos hoje com o Paulo e convidamos ele, né, Paulo, para fazer a apresentação para aqueles que nos assistem. Boa noite, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga que nos ajuda sempre esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Saudamos a todos os amigos presentes, aos nossos amigos da internet, e essa noite que seja uma noite sempre de muita alegria estar aqui ao lado do nosso querido amigo, nosso professor, nosso mestre, Divaldo Franco, e de toda a equipe da Mansão do Caminho. Muita paz. Obrigado, Paulo. Então nós temos uma primeira pergunta aqui que veio pelo YouTube. Nós iremos formular a você. E essa pessoa, a Paula, ela pergunta se é possível sentir quando se aproxima a hora de voltarmos para o mundo espiritual. Essa questão é uma questão importante, porque no item 853 do Livro dos Espíritos, está lá, de certa forma, desenhado de que a hora da partida é algo absolutamente definido. A gente escolhe o momento de voltar, não aqui, antes. Eu vou fazer uma comparação aqui, mais ou menos, com uma excursão no Jorro, para ficar bem perto aqui da nossa cidade. Você resolve passar um final de semana no Jorro e vai numa agência de viagens e lá apresentam uns pacotes. Aí tem um que tem hotel 5 estrelas, você vai de avião, se puder, de helicóptero, né? E tem o outro que você vai naquela condução mais simples, aquela van que antigamente chamava de besta, né? Você vai, para, fica naquele hotelzinho mais simples, etc. E a pessoa então diz assim, não, para suportar isso eu quero ficar só 2 dias. Aí quando chega lá, é aquele ambiente festivo, você começa a gostar, e aí começa a dizer, não quero voltar não, quero ficar aqui mais 1 dia, 2. Aí a pessoa da agência diz, mas você só pagou 2 dias. Então a gente tem como espírito uma sensação que esse momento do retorno, de certa forma, ele se apresenta. Quando estamos em uma situação de fragilidade física, esse momento então ele é mais perceptível. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, falando a respeito das crianças, e ela dizendo que essas crianças que estão em estado terminal, elas têm a noção clara da sua finitude e até mesmo de um certo grau de tempo para fazer esse retorno. E aí, falando inclusive daqueles que estão nessa situação, que eles estão tendo essa percepção clara também do seu desligamento, e que nesse instante é importante que esse suporte seja dado justamente para que a pessoa faça essa passagem de uma maneira bem tranquila. Então é possível sim ter essa percepção. Às vezes a gente apaga isso, oblitera isso, porque a gente não quer. A gente não quer e nega as sensações que estão vindo lá de dentro. A gente tem a sensação, mas ao mesmo tempo não quer aceitar. Mas há um chamado, porque a gente combinou isso previamente. Obrigado, Paulo. Divaldo, o assunto é mediunidade com crianças. A dona Ruth pergunta se uma criança com mediunidade pode enxergar maus espíritos sob a forma de monstros. Sem qualquer dúvida, a criança, quando está em estado de mediunidade, ela 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 está em estado de mediunidade, ela
A mediunidade é uma ponte que liga o mundo físico ao espiritual. A criança de hoje é o adulto de ontem. A forma é infantil, mas o ser é muito velho, das experiências que teve através da história. Como os espíritos maus têm mau o caráter, boa a imaginação e as técnicas do ódio, como da perseguição, podem assumir formas estranhas, animalescas ou degeneradas e aparecer a criança atormentando-a. Por experiência pessoal, eu lembro de quando eu tinha 4 anos, apareciam-me pessoas de formação horrível, seres estranhos, animalescos, como esses da imaginação cinematográfica, quando apresentam os adversários do universo. Então, é muito natural que o médium, a criança, o adulto, o idoso, não importa, ele atravessa as camadas que nos dificultam a visão do mundo transcendental e detectam aqueles que são nossos inimigos e que tomam a forma animalesca, ameaçam, ou indivíduos de aparência temerosa, que se tornam verdadeiros obsessores. Portanto, pode e é comum que a mediunidade da infância, ao nos colocarmos de volta ao mundo espiritual, nos dê uma visão do mundo espiritual à nossa volta. Esse é o problema. A solução: atender a criança com naturalidade. Nenhuma misteriosa manifestação, explicações esdrúxulas, mentirosas, não devem ser dadas. A criança moderna, a partir dos 2 anos, normalmente na aprendizagem, apresentam hoje uma capacidade de entender que, por exemplo, eu somente fui ter aos 8 anos, na pedagogia antiga. Há aquele tempo, menos de um século atrás, a pessoa tinha composturas a respeito dos modos de vida. A moral tinha um aspecto tão severo que era punitiva. Os diálogos eram misteriosos e as crianças eram uns animaizinhos terríveis que necessitavam de ser educados com o chicote ou com o castigo físico. À medida que houve a evolução intelecto-moral da civilização, a criança passou a ser alguém, na opinião de Pestalozzi, por exemplo, o pai da escola moderna, não mais um adulto em miniatura, mas um ser em formação moral. A memória, que era tida como um livro em branco para se escrever a própria vida, passou a ter um significado muito profundo, com as lembranças inconscientes das reencarnações anteriores. E hoje, a criança médium tem muito mais equipamentos para compreender o fenômeno, se nós explicarmos naturalmente. Desde o tempo que as televisões do Brasil começaram a apresentar certos desenhos japoneses, em que as figuras eram terríveis e destruidoras, as crianças começaram a preferir filmes, películas de terror, de magia, aos filmes infantis de João e Maria, de Branca de Neve, porque ingênuos demais
para a mentalidade dos 4 anos. Aos 4 anos, as tartaruguinhas apresentadas pelos japoneses faziam furor. E, principalmente, aqueles filmes com a imaginação de natureza fatídica do japonês, que tem toda a sua doutrina baseada na fantasia de um céu de natureza mística, preenchendo as lacunas da mentalidade ocidental, feitas de paraíso, de purgatório e de inferno. Então, é natural que nós expliquemos: você não está vendo a mim? Pois bem, você pode também ver pessoas feias, que já viveram aqui na Terra, e explicar com muita naturalidade. Costuma dizer, a criança não entende. Pois sim, toda criança de 4 anos tem um computador, tocam no computador, tem de memória o teclado, mandam mensagens e chegam a penetrar nos sites que lhes são proibidos. Fazem investigações de sites muito complexos, porque a vida moderna na tecnologia apressou o desenvolvimento intelectual. Então eu digo assim, mas só a respeito do espiritismo é que a criança é idiota. Ah, não diz nada não porque é criança. Diz exatamente porque é criança. A minha família era toda católica e achava que era o diabo. Meteram na minha cabeça que era o diabo e eu acreditava que era o diabo. Tanto acreditava que era o diabo quando, mais tarde, eu próprio descobri que não era o diabo. Porque dizia, não sou diabo nada. Eu sou a alma de fulano de tal, que morava aqui na rua tal. E então eu ia saber, havia aquele diabo mesmo, aquela pessoa que havia morrido. Mas outros diziam assim, não creia que isso lhe seja mal, vai passar, é mediunidade. Os espíritos bons também assistem às crianças médiuns. É que o pavor, o medo, desempenham um papel mais fundamental do que a coisa trivial conhecida, o fenômeno vulgar. Daí podemos chegar para a criança, eu tive um sonho com um monstro. Que beleza! Então o espírito tomou a forma de um monstro e veio lhe assustar. E o que é que você fez? Eu corri. Da próxima vez não corra, porque ele corre mais do que você lhe pega. Da próxima vez você para e faz assim, Pai nosso, que estás nos céus, e ele desaparece. E aí nós vamos ver que a criança entende muito melhor do que o adulto, porque o adulto é cheio de complexidades, de perguntas. A criança não. Viu, não viu, é verdade, não é verdade, acabou. Daí nós temos que tratar a criança com a mentalidade da lógica dos 4 anos de pedagogia contemporânea. Pelo menos aqueles que frequentam aqui na nossa casa o Evangelho, com 4 anos, às vezes fazem perguntas tão embaraçosas que o evangelizador se vê atrapalhado para explicar. Portanto, tratar a criança não como um adulto em miniatura, nem como um ser estúpido pela ignorância, mas como um espírito velho, momentaneamente numa forma infantil, porque amanhã ele será menos criança. Daqui a 10 anos ele já não será uma criança, será um adolescente, e assim por diante. Obrigado, Divaldo. Paulo, a Ana, aqui pelo YouTube, disse que nós vivemos hoje num ambiente assim muito denso, muito pesado, de baixas vibrações, e ela tem certa dificuldade de poder conviver e de procurar ter paz mental. Qual é a orientação que a gente poderia dar a ela para que ela pudesse encontrar justamente isso, essa paz de espírito diante de um ambiente, de uma convivência com pessoas que realmente trazem vibrações mais densas? Essa é uma pergunta muito boa e ela remonta à questão da própria essência do ser, porque nós somos energia acima de tudo. Se fizermos uma decomposição do corpo físico
e de todos os elementos que compõem a natureza de um ser humano, nós vamos chegar num substrato de energia pura. E, indo mais além, nem matéria, apenas probabilidades de ocorrência de eventos que podem se materializar por conta da ação da consciência. Então, nesses níveis energéticos que estão aquém do visível, do físico, aquém dos sentidos e além das nossas percepções, isso faz com que nós possamos entender que a vibração combinada de elementos que estão coabitando o mesmo espaço, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista da sintonia mental, essa combinação, ela termina fazendo aquilo que na física se chama de entrar em fase. É quando duas ondas, elas começam a ter uma frequência parecida e ao invés de elas se anularem, elas se fortalecem. Então, quando eu estou em um ambiente contaminado, se eu estiver com a mesma vibração do ambiente, qual que é a tendência? É que a vibração do ambiente reforce aquilo que em mim já é presente. Então, eu vou começar, de certa forma, a ter cada vez mais a sensação de que as coisas estão ruins, de que eu estou me sentindo mal, de que as coisas estão me afetando profundamente. Então, pela lógica e até mesmo por essa explicação simples de um fenômeno que é extremamente complexo, a gente poderia fazer aquilo que seria o inverso. Ao invés de vibrar na frequência do ambiente, vibrar em uma outra frequência que seja suficientemente forte para diminuir a interferência daquela interferência ambiental, daquela influência ambiental em mim. Então, quando se fala de orar e vigiar, é isso. É você sair daquela vibração. Então, se alguém chega e vem discutir comigo, e eu discuto com essa pessoa, eu estou na mesma vibração. Mas se eu me coloco numa posição receptiva, e olha, isso é muito importante, porque quando a gente aprende a compreender o nível evolutivo do outro, a gente entende que às vezes o outro está trazendo uma mágoa, um ressentimento, uma coisa que vem nos afetar, mas aquilo é muitas vezes um grito daquela alma em relação a uma necessidade de ser escutada, de receber uma palavra de conforto, de carinho. Então, se de repente eu saio da vibração do conflito e entro numa vibração de ajuda, da caridade moral, da caridade amorosa, de tentar compreender o estado do desequilíbrio do meu irmão e me colocar como alguém que vai ajudá-lo nesse processo, automaticamente eu não estou nessa vibração e não sou contaminado por ela. Agora, isso é um exercício que precisa ser realizado dioturnamente. Então, quando a gente lembra de um personagem que tinha uma novela chamada Zeca Diabo, e Zeca Diabo, ele fazia assim, e é 1, e é 2, e é 3, Padre Inciso. Por que ele fazia isso? Porque existe no nosso mecanismo fisiológico uma defesa natural do corpo, que já existe desde lá dos tempos antigos, que é um sistema de defesa para eventuais ameaças. Então, de maneira simplificada também, a amígdala cortical, que é uma estrutura do nosso sistema límbico, ela vai ofertar informações a respeito de riscos e disparar mecanismos que vão desequilibrar o meu corpo em relação aos mecanismos de defesa, de luta e de fuga. Isso existe na gente, porque a gente lá no tempo que a gente vivia nas savanas africanas, no tempo que a gente vivia nas cavernas, isso era muito importante, porque podia chegar um animal, podia chegar alguma coisa, a gente tinha que ter uma ação contundente. E nesse lugar, esse mecanismo continua, nós temos o sistema simpático, o parasimpático, que estão aí atuando para esse desequilíbrio. O mecanismo de luta e fuga é uma presença, só que no lugar da onça, do tigre, do leão, da cobra, a gente botou o vizinho, o chefe, né? Aquelas pessoas que a gente elege, que são os potenciais riscos morais da nossa vida. Então, se a gente não dá tempo para o sistema racional agir, o sistema límbico, ele bloqueia a nossa condição mental e a gente não consegue reagir de forma consciente.
É por isso que tem pessoas que matam. É por isso que tem pessoas que fazem coisas que não deviam, falam o que não deviam falar. Então, a coisa mais importante do nosso mecanismo de aprendizagem, na convivência, de não entrarmos na vibração do outro, é a gente começar a fazer o que Zeca Diabo fazia. Quando alguém nos provocar, em vez de responder, espere um pouquinho. Porque o seu mecanismo mental ele vai começar a atuar, vai atenuar as causas e vai vir os veja bens, veja bem, veja bem, veja bem. E quando você menos esperar, respirando e buscando dentro de si a força para reagir a esses ataques, você está em outra vibração. E isso faz com que o mundo esteja em desequilíbrio, mas você não. Você passa a ser uma ilha que, por ressonância, vai se combinar a outras pessoas que, como vocês, já estão fazendo esse exercício, e a partir daí, essa vibração combinada vai afetar o mundo. A gente pensa que não, mas Madre Teresa dizia que se você quiser salvar o mundo, você vai para casa e ame sua família. Ela dizia isso. É mudar a vibração da sua casa. É o evangelho no lar. São as possibilidades de trazer outros mecanismos de reflexão em outros níveis vibratórios, para que a gente saia da balbúrdia do mundo, da confusão do mundo, para um lugar reservado, onde a gente pode, ao invés de ser parte do problema, a gente ser uma solução. Obrigado, Paulo. Vamos agora ao nosso intervalo. Reiniciando então, Paulo, uma pergunta aqui do público presente para você. Como acontece a permissão de um espírito familiar se fazer presente próximo aos seus? Mérito. Foi para Paulo? Mérito. A melhor resposta que você pode dar a todas as perguntas relativas ao espírito é pode ser. Porque o que acontece é que as situações são tão diversas que a gente não pode dizer que é assim. Então, de fato, o espírito, quando ele tem méritos, ele pode ter a prerrogativa de poder visitar os seus, desde que aquilo não represente para os que estão e para ele qualquer tipo de desequilíbrio. Porque as entidades que orientariam esse processo não permitiriam que isso acontecesse, porque como mérito isso deve ser uma coisa boa, uma coisa que vai acontecer dentro de um processo que seja positivo, que tenha algum propósito, não pode ser só por curiosidade, porque quando se rompe o vínculo carnal, significa que aquela experiência da carne acabou, aquele personagem ele deixou de existir. Vai existir esse período do deslindar, dessa conexão do personagem, do ego, das nossas relações humanas, e vai se fortalecer, ou vão se fortalecendo aí os laços espirituais que não vão mais necessitar da presença naquele meio familiar. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer em relação aos nossos entes queridos é deixar, como o Chico dizia, que o telefone toque de lá para cá. Desde que haja essa necessidade, que o mundo espiritual veja que isso realmente é uma coisa necessária, que aconteça, se tiver de acontecer, quando, da forma possível. Que a gente não fique buscando isso como uma forma de manter os vínculos com o personagem, porque a pessoa que está do lado de lá está tendo um trabalho também imenso para se livrar dessas energias, desses vínculos que ele formou aqui na Terra. Tem as suas questões, a sua reflexão pessoal, o que foi, o que vai ser, o que vai se transformar, quais são os seus passos futuros. Isso dá um trabalho danado. E já pensou, você está fazendo um trabalho e está uma pessoa ligando para você de 5 em 5 minutos, você já veio, você já chegou, você vem agora, você vem quando? A gente não consegue fazer o trabalho direito porque o telefone não deixa. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer com os nossos entes amigos que já partiram é orar por eles, desejando que eles continuem a sua viagem na evolução e pedindo a Deus que um dia nós possamos nos encontrar em outra aventura ou
até mesmo, na grande celebração das nossas realizações espirituais, que será o momento em que nós vamos, com esse reforço da família espiritual, vamos celebrar os nossos encontros, não mais por necessidades afetivas, mas pela felicidade de saber que estamos unidos pelos laços eternos do amor. Deixar os nossos amigos seguir e confiar em Deus. Uma vez unidos na carne, nunca mais a gente vai se separar. A única coisa que vai acontecer é a gente vai aperfeiçoando nossas relações. A gente vai melhorando a partir das reencarnações, dos novos encontros, mesmo que a existência hoje não seja positiva, mas no futuro será, porque o progresso é inexorável. No fundo e no final das nossas aventuras, por isso o Espírito Lázaro diz que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino, porque nos oportuniza esses reencontros para que aqueles muros sejam desmanchados e com os tijolos dos muros que nos separam, nós construamos as pontes que irão nos unir, para que a gente tenha a possibilidade de construir essa relação infinita da família, da grande família universal, sem crenças, sem castas e sem cores. Obrigado, Paulo. Divaldo Luana Souza. Pode alguém que está há anos em obsessão espiritual voltar a ter uma vida normal? Sim, porque o natural é o equilíbrio. A patologia, seja de natureza orgânica ou de natureza espiritual, é um processo de depuramento interior. Então, ninguém vem sob o peso de uma tragédia, a não ser nos casos da expiação. Nesses casos, o paciente já nasce com as matrizes da doença, a loucura, uma doença incurável, uma problemática genética, a dificuldade emocional de amar. E então, isso não pode mais ser revertido, porque o paciente está agora pagando os males que eram tão grandes, que vieram agora numa forma de expiação. Mas quando é uma doença temporal, uma ocorrência periódica, ela pode manipular a problemática da tarefa de dor que executa e naturalmente recuperar-se, manter a saúde integral, como nos tempos que precederam a problemática de hoje. Ninguém foi criado para sofrer. O sofrimento é uma experiência evolutiva desagradável, porque tem outras formas de evoluir. A caridade, o amor fraterno, a conduta reta, levam-nos à evolução. Mas o sofrimento, mais rapidamente, porque não gostamos do sofrimento, embora provoquemos com muita frequência. Se eu sei, psiquicamente, intelectualmente, que ações incorretas vão me trazer danos no futuro, por exemplo, fumar tabaco. Todo mundo sabe, porque inclusive vêm os prognósticos na carteira do cigarro. E a pessoa fala, mas isso não acontece comigo. Nós sempre achamos, e quando ele diz não acontece comigo, já está com problema no pulmão. Só que não acontece hoje, vai acontecer talvez quando ele tiver 70 anos. Começa com um tipo de bronquite, uma dificuldade desgraçada. Eu nunca tive isso antes, claro. Estava e se foi agravando, porque as substâncias que constituem o tabaco, o cigarro, o charuto, o cachimbo, que seja, naturalmente vão bloqueando aqueles perfurações pulmonares que permitem a respiração. O oxigênio, quando passa por aqueles alvéolos, vai deixando resíduos, como na casa da abelha. Em realidade, era feita de buraquinho.
e a abelha vai enchendo das bordas para o centro, até que toma completamente a casa. Daí se trata de uma provação, que a pessoa pode reverter. Normalmente dizem, mas eu já deixei de fumar há 50 anos. Há 50 anos que a doença começou. O deixar de fumar não resolve o problema do efeito que a gente vai ter do que fumou até agora. Vai beneficiar, porque pode ser um efeito menor. Se continuar fumando, vai piorar. Eu tenho vários amigos, inclusive médicos, especialistas no aparelho respiratório, que fumam escondido. Eles fingem que não fumam mais. Nós tínhamos um amigo médico, notável no aparelho respiratório. De repente ele morreu. E eu procurei saber da família, mas a doença era longa? Não. Ele teve uma espécie de entupimento respiratório e morreu em 3 dias, porque ele fumava, pregava saúde para os pacientes, mas ele era um dependente. E a vida não seleciona ninguém. Eu não vou passar por isso. Vai. É a mesma lei para todos. E essas leis devem ser respeitadas. Então, desta forma, nós poderemos modificar o nosso destino com a mudança para melhor do nosso comportamento. Muito bem, Divaldo. Já que você falou aqui em destino, a pergunta da Sabrina para o Paulo é o seguinte: no Espiritismo existe destino? Existe um destino que está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Sermos perfeitos, absolutamente perfeitos. Esse é o destino. A história de cada um é escrita através de uma faculdade que o espírito possui, que é o livre-arbítrio, que pode fazer com que nós tenhamos a possibilidade de mudar tudo. Essa semana eu fazia uma palestra sobre Paulo de Tarso, o de verdade. Esse aqui é genérico. E o Paulo de Tarso, ele é um exemplo interessante, porque o Paulo, ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa que foi criado no regime do farisaísmo, ele era um eloquente orador, e ele tinha um modelo mental bastante fixado na ideia de que a lei resolvia todos os problemas e que ele participava de uma casta privilegiada. E aconteceu um fato na vida de Paulo, que o Espírito Emmanuel vai contar muito bem, que foi o fato dele ter contato com os cristãos, sobretudo com Abigail, que foi a noiva que ele abandonou por conta de suas convicções. Depois ele se arrepende profundamente de ter feito isso. Mas o seu modelo mental era tal que ele ficou com muita raiva, e ele vai atrás daqueles que provocaram, na visão de Paulo, o afastamento da sua amada e talvez até a sua morte. E quando ele vai a Damasco, na entrada de Damasco, ele tem aquele episódio do encontro com Jesus. O que a gente pode fazer, olhando o episódio de Paulo, que foi um caso bastante interessante, porque Paulo não se transformou na entrada de Damasco, Paulo levou alguns anos para fazer o seu processo de transformação, é que Paulo simplesmente disse basta. Olhe o grito de Paulo: basta de dor, basta de sofrimento, basta de raiva, basta desses equívocos da vida. E ele disse sim para a proposta do Galileu: vamos amar, vamos nos irmanar, porque fazendo assim, nós valorizamos o Espírito dentro daquilo que é a proposta do reino de Deus. Ele fez uma troca, porque nós todos podemos fazer essa troca. Eu faço uma pergunta sempre para a gente entender um pouco o que é isso. Se amanhã, sexta-feira, não é segunda nem é o dia 1º, amanhã, vocês quiserem acordar assim, dizendo: hoje eu vou amar incondicionalmente, hoje eu vou
perdoar incondicionalmente, eu vou fazer. Imagina se você resolva mudar tudo. A minha pergunta é: quem te impede? Existe alguma lei que te impeça de fazer isso? Existe algum decreto que diga você não pode amar, você não pode perdoar? Não existe. O único impedimento para isso acontecer é a nossa vontade. Por isso Leon Denis disse que a vontade é o pressuposto das nossas ações e das nossas mudanças. A vontade está fixada no valor que eu agasalho no meu coração, porque o valor é o que faz eu pender para um lado ou para o outro da minha vida. As minhas escolhas são baseadas em valores. Por isso é importante fazermos o acolhimento de valores que sejam valores nobres e que estejam em consonância com a destinação final do Espírito, que é se tornar perfeito. E o Espírito perfeito não é um Espírito que tenha qualidades superlativas, ele é simplesmente aquele que conseguiu se atualizar em sua máxima potência. É aquele que conseguiu chegar no mais alto grau da sua feição e conseguiu obter em expressão todas as suas características potenciais, aquilo que existe na sua essência. Conquistar isso, a conquista do Espírito. Então, o nosso livre-arbítrio ele deve funcionar para isso, não para simplesmente se eu vou para a balada A ou a balada B, ou se eu vou entrar na fria A ou na fria B, mas o que eu posso fazer na direção do meu objetivo, porque a nossa vida vai ser desenhada em conformidade com as escolhas que nós fizermos. Alguma coisa nós trazemos, que é o resultado das nossas semeaduras. A gente planta e colhe o que a gente planta. Talvez exista um certo determinismo naqueles meus reencontros com os temas que eu falei, nessa vida ou em outras vidas. Mas o desfecho disso, se eu nasci para essas coisas, a gente pode mudar, porque o grande mérito da alma humana é poder dizer não, é poder dizer basta, como Paulo disse. Ao final da vida, o carrasco ia arrancar o pescoço de Paulo, ia tirar sua cabeça. E ele olhava para o carrasco, e o carrasco olhava para Paulo, e tinha uma pena de Paulo e não queria descer a espada. E aí Paulo olha para o soldado e diz assim: soldado, faça seu trabalho, porque o meu aqui eu já terminei. Então, quando a gente olha para a cara da morte, que é o soldado, a representação na finitude, e a gente pode dizer: soldado, faça a sua parte, porque a minha aqui eu já terminei, significa dizer que a gente caminhou na direção do nosso verdadeiro destino. Obrigado, Paulo. Divaldo Luiz, ele fala da Gênese, dizendo que ele encontrou lá as palavras a respeito da superioridade da natureza de Jesus. Você poderia comentar também, nos dizer algo sobre a importância disso para a nossa fé? As tradições religiosas que se derivaram do cristianismo nos 3 primeiros séculos criaram diversos embaraços e perturbaram, de alguma forma, as lições que Jesus nos trouxe. Por exemplo, ele diz: eu e o Pai somos um. Logo, os religiosos do norte da África, onde o cristianismo era muito atuante, acreditaram que Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Mais tarde, Santo Agostinho, havendo aceito a doutrina cristã, não pôde esquecer a doutrina a que estava vinculado e tomou de alguns desses postulados e introduziu no cristianismo. E para justificar, é claro, ele era um grande orador, era pai de um estilo de oratória em Milão. Ele então contribuiu largamente para a Santíssima Trindade. E nós herdamos esta Santíssima Trindade de uma forma profundamente perturbadora, que Jesus é Filho de Deus, mas é Deus. Deus é nosso Pai,
mas também é o nosso irmão. E Santo Agostinho vivia preocupado, porque do ponto de vista de oratória, a retórica não se coadunava com a lógica, que eram doutrinas filosóficas independentes. E então ele procurou uma forma de explicar que aquilo que a igreja dizia era o dogma. O dogma é algo que não se duvida. Feito o dogma, é aquilo. Mesmo que se constate o contrário, mas o dogma diz aquilo. E então ele criou uma imagem muito interessante. Ele estava certo dia na praia e viu uma criança correr até as águas, voltar, fazer um buraquinho na areia, trazer a água do mar e colocar no buraquinho. Ele ficou impressionado, porque a criança não cessava. Ele, por fim, perguntou: o que é que você está querendo fazer? A criança, que era um anjo, disse para ele: eu quero colocar todo o mar nesse buraquinho. Ele disse: meu filho, não pode. Isto é impossível. É impossível. Então ele fez o paralelo. É igual à Santíssima Trindade. Nós queremos entender, mas não podemos. Porque a Santíssima Trindade é uma questão de Deus. Ele então confirmou que Jesus era Deus. Mas Jesus disse mais de 20 vezes: eu vou a meu Pai. Eu venho em nome daquele que me enviou. E uma única vez ele diz: eu e o Pai somos um. Um no pensamento, um no contexto. Ele, Jesus, não estava pregando a doutrina de outrem, senão a do Pai. Então, nisso, eles dois eram absolutamente idênticos. Idênticos, mas não iguais, porque eles eram diferentes. Deus é o Criador do universo, inclusive de Jesus. E Jesus é o Criador do planeta terrestre e de nós. Por isso somos cristãos. Há cerca de 4 bilhões de anos, a Terra estava numa nebulosa de gases incandescentes que girava no espaço. Era uma área infinita de gases, mas gases em labaredas. Deus convidou Jesus para extrair desta nebulosa um planeta e conduzi-lo com o seu conteúdo à majestade divina. Então Jesus convidou espíritos de igual quilate e retirou desta atmosfera uma massa, essa massa muito grande, que ele levou para o infinito a uma região fria. Essa é a teoria religiosa de todas as doutrinas cristãs e quase do materialismo. Então, quando ela condensou, ela fez um globo, e um globo arredondado, porque toda a massa do espaço, para equilibrar, é redonda. É uma lei do universo. E então ele começou a tomar conta com os seus engenheiros, como alguém que nós contratamos para fazer esta sala. Então, antes de haver esta sala, já havíamos nós. Ele então disse: e antes que vós fosseis, eu já era. Quer dizer, e antes que nós aparecêssemos, ele já era um espírito puro, convidado por Deus para uma tarefa que somente ele poderia fazer em relação a nós. Mas, da mesma forma, Deus disse a outros espíritos, por exemplo, de Andrômeda, que é um outro arquipélago de estrelas, das virgens, todas elas têm um guia espiritual que não é Jesus.
nas minhas reflexões, eu venho constatando pelos textos evangélicos e os diálogos com os espíritos que Jesus não é apenas o guia espiritual da Terra, mas é do sistema solar. Porque o sistema solar é constituído tecnicamente por 8 planetas, por um satélite, por 49 planetoides e bilhões de fragmentos planetários em volta do eixo do Sol. E Jesus é o controlador. Para isso ele tem, como qualquer engenheiro terrestre, uma equipe. Vamos dizer, a temperatura solar e o equilíbrio solar, entidades poderosas, com ação mental, controlam de acordo com a longevidade do corpo humano. E de acordo com a evolução do corpo, esses espíritos têm elementos para tornar cada vez melhor aquele elemento que trabalham. Vocês já ouviram falar dos orixás na Umbanda, no Candomblé. Os orixás são os intermediários. No Espiritismo, eles são os espíritos primários, os espíritos que tomam conta dos acontecimentos astronômicos e que um dia serão seres humanos como nós. Daí nós seremos anjos, como aqueles que hoje nos servem de modelo. Os anjos serão Cristos, como o nosso Cristo, que nesse momento será mais elevado e mais próximo de Deus, porque o progresso é ilimitado. Tudo do universo é infinito. E dessa fatalidade infinita, Jesus tira o meu futuro e me oferece para eu trilhar na estrada que me está reservado. É de uma beleza comovedora. E Jesus já era. Então ele diz mais tarde, sede perfeitos, como o Pai é perfeito. Ele se achando ainda imperfeito. Eu vou ao Pai e sou o caminho da verdade e da vida. É uma tradução do Evangelho. Mas ela foi traduzida assim: eu sou o caminho, vírgula, a verdade e a vida. Porque se ele é o caminho, a verdade e a vida, e se ele é o caminho e ele é Deus, está confirmada a Santíssima Trindade. Mas se o caminho é outro, por exemplo, para eu chegar a Deus, ele é o meu caminho, é o caminho da verdade, que ele também está seguindo. Dizemos, Deus é vida, mas Jesus é o caminho para a vida. Então, é a primeira diferença. E aí vão muitas das traduções do Evangelho para mostrar a diferença. E ele é o maior intermediário entre nós, as criaturas humanas, e Deus. E quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o ser mais perfeito que Deus criou para servir-nos a nós, não ao universo, servir-nos de modelo e guia, eles dão a resposta que é a mais sintética da filosofia: Jesus. Não há comentário. Então Jesus é esse ser mais perfeito que houve na Terra. E naturalmente no sistema. Mas não acrescentemos. Continuemos com a nossa convicção. Porque o Evangelho não é para entender uma semana. É para toda a existência. O que ele falou ontem é perfeitamente aplicável hoje e amanhã. É de uma beleza fascinante. Ele dirá,
egos bonus partos. Eu sou o pão partido. O viter bonus parto. Eu sou o pão da vida. É em latim, mas ele não falava latim. Ele falava um dialeto, não falava o hebraico. Ele falava um dialeto da região em que ele nasceu, que não falava o hebraico. O hebraico é hoje língua nacional, mas naquela época era a língua dos intelectuais. Se falavam dialetos regionais. Cada região distante da outra tinha seu próprio dialeto, seus hábitos, seu rei. Então, uma cidadezinha como Feira de Santana era um reino e o prefeito seria o rei daquela cidade. E Jesus está acima deles. Eu venho trazer-vos vida, com letra minúscula, e vida em abundância. Qual é a vida em abundância? É a vida eterna. Daí Jesus é muito difícil de ser entendido. Certa feita, eu desejei imitar Jesus. E procurei uma coisa simples, imitar no mais fácil, né? Por exemplo, ser uma pessoa da classe média. Eu trabalhava numa repartição e quando eu me aposentei, a diretoria me convidou para continuar na função que eu exercia. E eu disse que não. Eu agora me aposentava, eu estava com 55 anos, muito jovem. Eu então queria dedicar todo o meu tempo à doutrina espírita, que não me paga nada, até cobra a mensalidade. Tem aquela taxazinha para pagar, e que muita gente ainda não pagou do ano passado. Estou lembrando para ajudar o tesoureiro. Pois bem, desta forma, eu disse, eu não aceito. Eu não posso ganhar mais dinheiro, porque o que eu ganho dá muito bem. Quase que não dava. Sabe como é a moeda nacional? Ela começa bonitinha, emagrece, fica tuberculosa, morre e vem outra. É o mesmo ciclo. Pois bem. E então ele disse, Divaldo, imagine, vamos supor que eu ganhasse há 30 anos R$550, que era uma fortuna. Eu iria ter essa aposentadoria e um novo contrato, que era muito maior do que o que eu ganhava. A vida é engraçada. Trabalhei 35 anos e ganhava essa fortuna. Na hora que eu saí, dobraram o meu salário. É tão engraçada a vida. Eu disse, se eu voltar, eu rebaixo e fico mais abaixo do que eu tinha. Isto é, aí eu digo, eu vou ficar com um bom salário. Eu tinha cargo de confiança, então eu tinha um saldo a mais. Eu me senti rico, porque naquele tempo já havia uma tal... A gente botava o dinheiro, disse que dava tanto dinheiro que eu botei todo numa tal caixa, numa coisa que tinha lá. E em breve apareceu um vulto na nossa economia chamado inflação. E no fim do terceiro mês, eu gastava mais do que ganhava, incluindo os aumentos que eu tive, as lutas contra o governo através de processos da justiça legal. Pois bem, hoje eu tenho que pedir bênção a cachorro para poder pagar o pão. E sou membro da família que a Mansão do Caminho sustenta. Naturalmente eu contribuo, mas não com aquilo que seria o de direito. Fiquei pobre. Eu achei tão ruim. Eu fiquei imitando Jesus, que era pobre. Mas quando ele tinha fome, ele fazia assim, pegava o pão, e eu faço assim, assim. Nada. Pelo contrário, fico cansado, suarento, e tenho que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Como é difícil ser como aquele homem doce e nobre, que jamais sorria, mas sempre chorava de compaixão pelas nossas dores. Aquele Jesus, dos amanheceres de névoa, dos entardeceres de sol. Aquele homem que recebe esta palavra, porém modificada, com o H maiúsculo, porque é o único
Aquele homem que na hora do testemunho, os algozes vêm buscá-lo. O amigo fiel beija-o. E ele sorri e pergunta: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Estou aqui, mas é Jesus de Nazaré? Sim. E aí Judas, sorridente, beija-o novamente. E ele olha para Judas, com uma ternura, eu dava uma bofetada nesse cara. Com todo carinho, mas quebrava-lhe todos os dentes. Não é? Que traição! Não é o fato da traição. Que coragem ao amigo que o tornou cidadão. Porque ele é o único que não era galileu. O país era dividido em 4 províncias. Ele era judeu. Ele pertencia à cidade de Querios, da Judeia. Por isso é Judas Queriotes. É o seu sobrenome. Então, a vida me levou a experimentar a cena do Gólgota, dos Jardins das Oliveiras. Quem é de nós que ainda não foi traído por um amigo? Quem é de nós que não teve as suas palavras torcidas para servir ao interesse mesquinho? E isso nos marca, porque nos marca, por fora a gente desculpa, mas a gente sonha sempre com ele, porque está no inconsciente profundo. É o inimigo de ontem, que veio para que nós perdoássemos, e ele se perdoasse a si mesmo, mas ele não conseguiu. Então ele está em nosso inconsciente profundo, em nosso perispírito, em nossa memória anterior, com aquele algoz. Daí nós sonhamos periodicamente com o inimigo. Era para não sonhar, que a gente quer tirar da cabeça, mas está lá no inconsciente, não é a primeira vez. Então eu entendi Jesus olhar para Judas e não dizer nenhuma palavra. Mas nós vamos ver isso também na cultura universal. Júlio César, ele vem do Egito, traz a amante, Cleópatra, quer apresentá-la a Roma. Ele não se lembra que é casado com Calpurnia, a sua mulher honorável, que o honrou durante o tempo que ele foi para o Egito, está apaixonado pela faraona, e então ele traz para mostrar a Roma seu poder governando o mundo. E precipita-se. A mulher tem um sonho. César, eu sonhei que tu não deves ir hoje ao Senado. Ele olhou para ela de superstição de mulheres. Era César, era divino. Ele mesmo se achava ser um ser divino. E ele então vai, jubiloso, e na escadaria, no 3º degrau, aquele senador que era seu filho, era filho de um amante, aproxima-se para abraçá-lo, e com o punhal, enquanto abraça, mata-o pelas costas. E os outros senadores estão em volta, escondidos nas colunas, correm e dão-lhe mais de 30 facadas. Então ele percebe a sua fragilidade e olha para o traidor, seu filho, e faz uma pergunta: até tu, Brutus, até tu, meu filho, e tomba morto. Então, na terra, nós encontramos as nossas misérias e voltemos-nos para aquele justo, porque nós não somos justos, somos devedores. E então pedimos-lhe que nos apoie, e ele imediatamente nos apoia. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai, portanto é outra pessoa, senão através de mim. Neste Natal, busquemos Deus.
através de Jesus. E procuremos entre nós aqueles que são filhos do Calvário, pessoas alegres que guardam dentro da alma dores tão grandes que a pessoa mata a dor matando o corpo. Então que descobramos aqueles que necessitam de um amigo. Descobramos entre nossos amigos, ao invés de um presente, dizer assim: conte comigo na hora da necessidade. Noutra hora não. Ninguém precisa. Conte comigo. Todos nós necessitamos de ter a certeza que na hora H nós contaremos com alguém. Mesmo que a pessoa não corresponda, mas faz um grande bem saber que alguém, na hora difícil, está conosco. Empresta o microfone, Paulo, que meu bateria. Então vamos agora ao encerramento da nossa reunião. E eu convido o Paulo para fazer a despedida do público que nos assiste. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite para estar aqui com vocês. É sempre uma alegria estar aqui do lado do nosso querido. É uma graça. Sempre quando ele nos fala de Jesus é emocionante. E a gente lembrar que esse é o nosso aniversariante do mês, que esse dia, em verdade, nasce com os festejos do Sol Invicto. E esse Sol Invicto, que é aquele que cedeu o seu espaço para que nós pudéssemos nos lembrar do aniversário de Jesus, é aquele que veio à Terra e não perdeu nenhuma batalha. Embora tenha sido morto, embora tenha sido perseguido, traído, essas são as nossas ilusões, porque o seu espírito jamais perdeu. E não perdeu porque o que ele queria fazer, ele fez. Ele semeou em nossos corações a semente de um futuro, de uma esperança. Por isso esse Natal, ele é a representação do nascimento dessa esperança. E que nós tenhamos a condição de fazer isso. Deixar Jesus nascer e ficar entre nós. Nós temos o hábito de fazê-lo nascer em dezembro e matá-lo em abril, março, abril, para comer chocolate. Mas a gente não precisa fazer isso. A gente deixa Jesus vivo, cada vez mais. E quando a gente estiver andando, estiver tomando decisões, a gente lembre dele, do Sol Invicto, porque ele também representa para nós o vencer o mundo. Na segunda-feira estaremos aqui, a Federação Espírita, juntamente com o professor Divaldo, para a celebração do aniversário da Federação e também para abordar o tema da vivência do Evangelho, para viver o Evangelho. Vocês estão todos convidados, vai ser presencial. Vai ser uma festa muito bonita, estaremos todos juntos, pensando em Jesus e dizendo a Ele: valeu, irmão, obrigado por nos dizer o quão bela é a vida e quão maravilhosa é essa epopeia na busca de Deus. Fiquemos em paz. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muita paz a todos. Vamos agora coroar as nossas reflexões, recebendo as energias dos nossos guias espirituais, através dos passes. Gostaria de lembrar que a nossa casa reservou um presente para o próximo sábado. Está conosco a nossa irmã Iraci Campos, do Rio, que dirige uma das mais belas instituições de caridade da cidade do Rio de Janeiro.
ela e seu marido Clóvis, estão participando das nossas atividades. Mas Iraci acaba de lançar uma joia, um livro mediúnico, o seu segundo livro, ditado pela psiquiatra desencarnada Nise da Silveira, uma das maiores psicoterapeutas da sociedade brasileira. E ela vai lançar o seu livro aqui no sábado. Então, além do dinheiro do táxi, traga o de Iraci, porque ela estará aqui para assinar. É uma oportunidade de um lançamento de livro, enquanto nós estamos com um bom programa, no sábado, uma surpresa, e o lançamento do livro sobre afetividade. É o grande espinho na carne de todos nós, a afetividade. Estão convidados. Vale a pena, eu já li o livro. Portanto, vale a pena. Se não fosse melhor do que qualquer livro que anda por aí, em nome dessas curas e curas fantasiosas, eu não afirmaria, deixava passar. Portanto, vale a pena ler. E quem tem afetividade complicada, esse eu nem conto. Basta pegar da capa, já resolve o problema da afetividade. Vamos agora pedir aos nossos médiuns para que tomem seus lugares, a fim de transmitirem-nos as vibrações da verdadeira fraternidade, da pulcra alegria, do bem. Senhor, nós te suplicamos, pelos médiuns que vão transmitir-nos os eflúvios da saúde e do bem-estar, nós te pedimos que eles sejam beneficiados e, através desse benefício, possam esparzir as bênçãos por sobre nós. Pedimos-te, Jesus, por nós próprios, nossas dores, nossas dificuldades, nossos conflitos, nossa fragilidade espiritual. Abençoa-nos, àqueles a quem amamos também. Abençoa os que nos perseguem, os que nos odeiam, os que nos dificultam a marcha de um lado e do outro da vida. Senhor, ajuda-nos a amar de maneira irrestrita, beneficiando-nos das dúlcidas vibrações do amor. Nós te pedimos, Senhor, em favor dos suicidas, daqueles que estão a um passo do fatal desenlace, por aqueles que encontraram a verdade tarde demais e agora choram e sofrem. Acalmai-os. Há sempre um novo recurso, um apelo, uma concessão. Pedimos-te pela nossa casa, por esse relicário, por essa terra de amor entre essas paredes, em que o mundo espiritual se refugia para servir a humanidade sofredora. Também te pedimos que abençoes a água que te apresentamos, que tenha ela o poder de sanar os nossos desesperos.
e principalmente pedimos-te pela paz. Nossa paz interior, nossa paz familiar, nossa paz no trabalho e na rua, pelo Brasil, paz na terra, não apenas aos homens e mulheres de boa vontade, mas a todas as criaturas. E em nome de Deus, nosso Pai, de Maria Santíssima, nossa Mãe, em teu nome, e evocando esses benfeitores que nos socorrem e nos ajudam, encerramos a reunião com votos de paz para todos. Que o Senhor seja conosco. Está encerrada a nossa reunião.